Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, presidindo uma das mesas desse tão esperado segundo Congresso da Magistratura Mineira, especialmente porque, embora juíza federal, comecei orgulhosamente a minha carreira, viu, doutor Ângelo, como juíza estadual, aqui em Minas Gerais. Fui juíza em Contagem, fui juíza em Sabará, inclusive recepcionada pelo nosso querido doutor Fernando, juiz de direito à época, pai do doutor Luiz Carlos, que me recepcionou como diretor do foro, quando eu, juíza ainda substituta, dando os primeiros passos da carreira, fui recebida por essa grande figura no Fórum de Contagem. Então, comecei aqui minha carreira e, sempre que venho, é como um retorno ao lar. E hoje me foi dada a incumbência de presidir essa mesa com uma das figuras mais emblemáticas do Estado de Minas Gerais, que é aqui o nosso prefeito de Ouro Preto, doutor Ângelo Osvaldo, também egresso, não é, ministro Rezec, da nossa querida vetusta Casa de Afonso Pena. Doutor Ângelo Osvaldo, ele é não apenas advogado, como é jornalista, escritor, membro da Academia Mineira de Letras, orgulhosamente ocupando a 3ª cadeira, cujo patrono foi Aureliano José Lessa, mineiro de Diamantina, da região do Cerro, viu, Luiz Carlos? Poeta, que aqui hoje só dá o Cerro, né? Poeta, e que morreu aos 34 anos no Cerro. E Vossa Excelência sucedeu um antigo colega, ou anterior colega do ministro Rezec, que é o ministro Oscar Dias Correia, jurista, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, Vossa Excelência tem um currículo que é assim de realmente nos orgulhar, nos encher de orgulho que o prefeito de Ouro Preto, pelo 4º mandato, seja esse político com essa sensibilidade, com essa formação cultural e que venha aqui com todo o seu conhecimento de história, todo o seu conhecimento da vida pública brasileira, porque também já foi ministro, não é, doutor Ângelo Osvaldo? O senhor foi ministro da Cultura, já integrou também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e o Instituto Brasileiro de Museus. Venha aqui prestar os seus serviços como o administrador dessa cidade, símbolo da Inconfidência Mineira, símbolo da cultura mineira, símbolo, enfim, da luta dos mineiros pela democracia, pela liberdade, por todos esses valores que nos são tão caros aqui em Minas Gerais. Então, é com muita alegria e muita honra, doutor Ângelo Osvaldo, que eu lhe passo a palavra para proferir a palestra Magistratura Mineira, Poesia, Inconfidência e outros movimentos libertários. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer essas palavras generosas da doutora Mônica Cifuentes, que, além de uma magistrada eminente, é também uma historiadora e uma estudiosa da Inconfidência, da construção histórica de Minas Gerais. Temos aqui um livro lindo que ela publicou faz pouco, um poema para Bárbara, a história de amor de Bárbara Eleodora Guilhermina da Silveira, esposa de Inácio José Alvarenga Peixoto, mãe de Maria Efigênia e João Damasceno, que foi uma personagem muito importante, uma mulher de destaque no quadro da Conjuração Mineira de 1789. E o prefácio é de uma outra historiadora brilhante, a Mary Del Priore, que tem estudado bastante, especialmente o século XIX no Brasil, o Segundo Reinado e a Proclamação da República,
As duas estão unidas aqui, vale a pena, eu já li, e já estou levando esse aqui para a biblioteca também. Eu até trouxe um para lhe presentear, para o senhor levar para a biblioteca pública. Para a Biblioteca Pública de Ouro Preto, olha que maravilha. É muito importante. A Bárbara, nós estamos acertando a presidente Mônica Cifuentes uma homenagem à Bárbara Heliodora no Panteão dos Inconfidentes. Esse panteão foi inaugurado em 1942 no Museu da Inconfidência, que se abriu oficialmente em 1944. E lá estão as cinzas trazidas da África por iniciativa do historiador Augusto de Lima Júnior, as cinzas dos Inconfidentes. E há uma referência, uma lápide referindo Bárbara Heliodora, ao lado da lápide onde estão cinzas de Marília, porque Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, a Marília de Dirceu, foi sepultada em Ouro Preto, na matriz de Antônio Dias, foram recolhidas cinzas e levadas para o Panteão. Mas de Bárbara, que foi sepultada na matriz de São Gonçalo do Sapucaí, não se encontrou exatamente onde, mas não houve esse traslado. Mas, como foi feito com a Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, que nós trouxemos terra de prados para colocar no Panteão dos Inconfidentes, também podemos trazer de São Gonçalo do Sapucaí. Bem, obrigada. Vamos combinar isso com a nossa... Mas eu quero agradecer a honra desse convite, essa distinção que me é feita. A cidade de Ouro Preto, na verdade, vem falar como um representante da comunidade, trazer uma palavra sobre a nossa história para acolhê-los nesse gratíssimo encontro dos magistrados mineiros, quando nós celebramos o Sesc Centenário de 7 relações. O Tribunal da Relação era como se chamou inicialmente o Tribunal de Segunda Instância, as 7 relações criadas em 6 de agosto de 1873, uma delas a de Minas Gerais. Nós dependíamos do Rio de Janeiro. Minas Gerais era a província mais rica e mais populosa do Império. Podemos imaginar o volume de processos acumulados aqui e a dificuldade desse trâmite para o Tribunal da Corte. E, assim, uma das instâncias mais aguardadas era exatamente esta, que se instalou aqui na Rua Direita de Ouro Preto, no sobrado em que viveu o inconfidente Francisco de Paula Freire de Andrade, muitos falam Andrada, mas é Andrade o nome dele, que era o comandante da tropa paga, a segunda autoridade da capitania, depois do Visconde de Barbacena, e que se envolveu na trama. Ele era o principal articulador da estratégia militar da Conjuração, e era casado com uma irmã do Álvares Maciel, José Álvares Maciel Filho, que estudou na Europa, que esteve em contato não só com o iluminismo, mas com a própria Revolução Industrial na Inglaterra. E o sonho de Álvares Maciel era implantar aqui uma fábrica de ferro, que ele conseguiu fazer em Angola, deportado, degredado. Ele sensibilizou o governador português, fez uma fábrica de ferro e morreu depois, porque ficou muito doente com os 3 anos de prisão na Ilha das Cobras, a ida para a África e a vida que ele levava nos arredores de Luanda. Bom, foi-me dado um tema muito interessante: magistratura, poesia... Inconfidência e outros movimentos libertários. Eu pensei, o que dizer para vocês, pensei em fazer quase que uma viagem meio pelo tempo, para a gente entender um pouco o que foi o século XVIII em Minas Gerais e a importância fundamental que ele tem na construção da história do Brasil. Os europeus chegaram no Brasil no século XVI. Talvez já tivessem estado aqui antes, mas a chegada oficial começa com a frota de Cabral, em 1500. Portugal, num primeiro momento, não tem muita atenção, queria apenas resguardar esse extenso litoral no Atlântico Sul, porque estava Portugal interessado nas conquistas importantíssimas no Oriente, a presença portuguesa pioneira, presença europeia na Índia, na China, no Ceilão, no Japão,
o monopólio do comércio oriental nas mãos dos portugueses. Então, aqui era o caso mais de proteger esse litoral. Pero Vaz de Caminha, na carta, ele fala assim, deve ter tesouro e deve ter ouro. Não vimos nenhum indício. Já nos primeiros dias que eles estavam ali navegando na costa, ele diz, não vimos ainda nenhum indício, mas deve ter alguma coisa para o sertão. Ainda usa a palavra sertão na sua famosa carta ao rei Dom Manuel. E os portugueses, então, vão demorar, vai ter um delongado processo ali do 1500 até 1580, quando Portugal vai cair no domínio espanhol. Foram 80 anos em que houve tentativas capitanias hereditárias, a capitania geral, a organização de... isso já era uma privatização, né? Os donatários recebiam as terras e a missão. O rei terceirizou a exploração do país, o país começou a ser ocupado e apareceram as oportunidades. Primeiro, com a exploração da madeira, e os franceses procuraram logo tomar a dianteira e tirar proveito disso. Eram grandes comerciantes de madeira, do pau-brasil. E a cana-de-açúcar, que se implanta e vem das ilhas africanas e permite, então, o surgimento de um grande projeto colonial no Nordeste, especialmente com a cana-de-açúcar, isso tudo aí no século XVI. Com o fato de Portugal ter caído no domínio espanhol, por falta de sucessão do rei Dom Sebastião, que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, na África, houve mais ou menos, isso ficou mais ou menos em suspenso, porque os espanhóis também tinham outras atenções. A América toda estava nas mãos espanholas, e é só em 1640, quando o Duque de Bragança consegue se organizar e restaurar a soberania portuguesa e a monarquia lusitana, é que ele próprio vai pedir aos paulistas, que eram os brasileiros mais adentrados, mais interiorizados e nômades que andavam por toda parte, pelo interior do Brasil, que os paulistas descobrissem o ouro, dizendo que Deus não teria reservado a fortuna da América apenas para os espanhóis, mas também os portugueses haveriam de se beneficiar dessa riqueza que estaria escondida aí nas entranhas do território imenso. E nós vamos ver, então, que os paulistas se empenham nessas andanças. Eles vão procurar ter Ourinhos, Paranaguá, andam para baixo, para cima, ali pela região do Rio Paraná, tentam chegar até o Rio Grande, em Minas Gerais, procurando o ouro. E é a bandeira de Fernão Dias, em 1674, que realmente se estrutura, atravessa o norte de São Paulo, por isso que se fala Aparecida do Norte, porque aquela região do Vale do Paraíba era chamada de Norte de São Paulo. E os paulistanos, os paulistas, que nos falavam paulistanos, eram os paulistas de São Paulo, sobem, atravessam o Paraíba, atravessam a Mantiqueira, as passagens, lá passa 4, passa 20, passa 10, rompem a Mantiqueira e Fernão Dias teve uma grande vantagem. Ele não seguiu no rumo do Rio Grande, que o levaria lá para o Triângulo, para o Rio Paraná, e ia descer lá para o território dos Guarani. Ele seguiu e alcançou a calha do Rio Paraopeba. E com o Rio Paraopeba, ele subiu pelo centro de Minas Gerais. O Rio Paraopeba é afluente do São Francisco. Ele pegou ali na altura de Bom Sucesso, até perto de Ouro Preto, ali, além do Belo Vale, além da Serra da Moeda. Ele vai subindo e vai para o norte em busca das Esmeraldas. Mas o genro dele, Manuel Borba Gato, conversando com os indígenas,
procurando onde estava o ouro, a pedra que brilha, a Itaverava, verava é o que brilha, Itaverava, pedra que brilha, Uberaba era Iberaba, a água que brilha, Itaverava-Açu, a pedra que brilha, grande. Os índios falavam, vem ali, aquela que é a pedra que brilha, grande, era a Serra da Piedade. Ela brilhava não por causa do ouro, ela faz parte do Belo Horizonte, da capital mineira, ela brilhava por causa da hematita, o reflexo do sol, ou até à noite mesmo, ela é uma serra esplendente. E o Borba Gato viu que não tinha ouro ali, tinha minério de ferro, mas logo abaixo, no rio, que desce e vai lá embaixo desaguar no Rio das Velhas, e na barra desse rio, hoje chamado Rio Sabará, com o Rio das Velhas é que surgiu a cidade, Sabarabuçu, Itaveravaçu, é uma corruptela, Sabará, onde a nossa doutora Mônica foi juíza, Sabará é uma corruptela de Itaveravaçu, a pedra brilhante grande. A palavra Sabará. E ele ali, Borba Gato, funda, então, esse núcleo pioneiro. E se diz que o Rio das Velhas, muitos falam Rio das Velhas por causa de umas velhas índias. A etimologia mais provável é que seria o rio Iguaicuí. Ainda, o desemboque, a foz do Rio das Velhas é a Barra do Guaicuí, lá no São Francisco, 20 quilômetros acima de Pirapora. E o Iguaicuí, o Iguaimi, é o Rio das Velhas Tribos. É muito interessante que os indígenas, os habitantes dessa região, eles perceberam que havia velhas tribos ali, e nós vamos ver aquelas grutas todas pintadas, com pinturas de 10, 12 mil anos. Era o Rio das Velhas Tribos, porque eles sabiam que eles descendiam de gente mais antiga que tinha estado ali. E, imediatamente, isso vai atrair a atenção do país inteiro, e há um desequilíbrio na colônia. Quem tinha plantações de cana em Pernambuco vai abandonar e vai descer. Quem tinha comércio na Bahia também acorre imediatamente, atravessa os sertões e vem. Quem está no Rio de Janeiro sobe imediatamente, e São Paulo vem reagindo, porque o rei Dom João IV, e essa promessa dele foi mantida pelos seus sucessores, Dom Pedro II, Dom Afonso VI, até chegar a Dom João V, o rei Dom João IV havia prometido aos paulistas que eles teriam a governança do território do ouro desde que o descobrissem. E os paulistas se julgavam, então, os donos do território aurífero. E Borba Gato, por exemplo, recebeu um título de governador geral. Os paulistas foram distinguidos com comandos e tentavam dominar o território. Só que os paulistas logo ficaram em inferioridade, como eu disse, porque vieram os pernambucanos, os baianos, os fluminenses, os portugueses. E os paulistas cometeram o erro de colocá-los todos no mesmo balaio de gatos, porque para eles eram os emboabas. Os paulistas falavam em Nhangatu, eles estavam convivendo com os indígenas há muito tempo e falavam uma língua já cabocla, uma meluca, e chamavam os portugueses de emboaba. Emboaba é um frango do mato, um pinto calçudo, que tem uma penugem na coxa, e os paulistas viam aquelas botas dos portugueses com cano enrolado na altura do joelho e falavam emboaba, é o pinto calçudo. E então ficou a guerra dos emboabas, os paulistas contra os portugueses e os forasteiros. Eles chamaram todo mundo de forasteiro. Então, igualaram tanto os portugueses com os baianos, os pernambucanos e os fluminenses. E o que aconteceu? Eles arregimentaram um exército contra eles próprios. E isso vai ser a Guerra dos Emboabas aí de 1705, vai durar praticamente quase até 1720, quando há a separação da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, criada em 1709. Porque antes havia terra ignota nos mapas, terra ignota. As capitanias eram... esses recortes foram feitos geometricamente na carta.
e havia a capitania do Espírito Santo, a capitania do Rio de Janeiro, a capitania de Angra dos Reis, a capitania de Itanhaém, a capitania de São Vicente, a capitania de Itanhaém, nem havia a capitania de São Paulo. Ela é criada, então, em 1709, desmembrada do Rio de Janeiro e engolindo essa São Vicente, capitania de São Paulo e Minas de Ouro. E, em 1720, nós temos, então, a capitania de Minas Gerais e a capitania de São Paulo, com sede em São Paulo e com sede em Vila Rica, que tinha sido criada em 1711 pelo governador de São Paulo e Minas, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Com isso, nós vamos ver o quê? Houve essa confusão toda, essa agitação, um caos, mais ou menos uma serra pelada, com milhares de pessoas chegando aqui, atravessando na faina da mineração, da cata do ouro, as catas altas, as datas, tinham que estar a meia légua um grupamento do outro para ter o direito de captação, a tentativa do governo logo de tributar, em uma situação terrível, e um grande enfrentamento, inclusive Manuel Nunes Viana se proclamou governador das Minas Gerais, foi o primeiro governador proclamado no Brasil por ele próprio, e foi sagrado governador na matriz de Nossa Senhora de Nazaré, de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, uma das igrejas mais bonitas do barroco brasileiro. Em 1709, ele, na rebelião contra os paulistas, derrotados, os paulistas acabam, houve Capão da Traição em São João del Rei, vários problemas, os paulistas vão se retirar, mas eles vão, então, avançar para conquistar o ouro de Goiás e o ouro de Cuiabá. É aí que há, então, o desenvolvimento todo da capitania de Goiás, com o ouro de Vila Boa, de Goiás, e o ouro de Vila Bela, da Santíssima Trindade do Mato Grosso. Vila Rica, Vila Boa, Vila Bela, os paulistas foram avançando em busca do ouro, porque aqui eles não tiveram aquela oportunidade de guardar. E eles também tinham esse espírito nômade, um espírito bandeirista, eles se recuaram. O que vai acontecer, então? Vai surgir a primeira sociedade urbana do Brasil. O fato do ouro ser o ouro de aluvião, facilmente encontrado no leito dos córregos, dos rios, e também facilmente retirado das entranhas das montanhas, por meio de galerias. Nós temos aqui hoje essas minas abertas em Ouro Preto para visitação, quase um queijo suíço cheio de galerias aí para a visitação dessas minas. Foi fácil o estabelecimento urbano, e nós tivemos no Brasil a primeira sociedade urbana fixada nesses arraiais e vilas da mineração do ouro e do diamante. Antes, nós tivemos uma sociedade eminentemente rural no Nordeste, e nós vamos ter aqui uma sociedade predominantemente urbana. É muito interessante quando nós olhamos uma sacristia de igreja do Nordeste, ela é imensa, porque as pessoas vinham da área rural, das fazendas, dos canaviais, dos engenhos, e se encontravam domingueiramente na sacristia. Aqui não, aqui é grande, é o adro, porque as pessoas estão na vida urbana, e elas se encontram na sociabilidade urbana, citatina. E o que vai acontecer? Com a sociedade urbana, nós vamos ter a construção de uma verdadeira cultura brasileira. Começa a emergir uma civilização brasileira. Não é mais algo transplantado de Portugal, não é aquela civilização ainda do fim da Idade Média que desembarcou no Nordeste. O Nordeste é muito milenarista, porque ele herda a Idade Média, ele é uma continuação da Idade Média portuguesa. Nós não, nós tivemos 200 anos entre a chegada dos portugueses e a ocupação do território de Minas Gerais. Nós já estamos aqui depois do Renascimento e em pleno Barroco. Há uma renascença do Barroco em Minas Gerais. O Barroco, que tinha sido um estilo surgido no século XVI e que se expandiu no século XVII,
que decorre de todo aquele trauma do homem europeu que se descobriu, de repente, massacrado pela ideia de Deus, mas também pelo seu poderio, de repente, alcançado. Ele não é mais aquele homem teológico da Idade Média, ele é um homem antropológico do Renascimento, ele está no centro do mundo, ele tem as conquistas da navegação, da astronomia, do conhecimento do universo, tudo isso começa a ser desvendado, vencendo, inclusive, todos os preconceitos e barreiras da religião, e há um avanço científico, a imprensa, a liberdade religiosa que é conquistada com a reforma, mas, ao mesmo tempo, o absolutismo político, a implantação do Estado moderno, todas essas grandes transformações estão anteriormente vividas com relação ao surgimento de Minas Gerais. Então, nós já temos uma outra base, nós estamos extraídos de um outro contexto de ação e pensamento. E nós caímos aqui, então, depois, nós caímos aqui ainda na primeira metade do século XVIII, num contexto barroco, porque a opulência do ouro fez renascer o espírito barroquista, o espírito barroco. A Europa já avançava para o estilo rococó, que é um estilo mais aberto, mais ameno, galante, diferente do barroco, que é massacrante, que é esmagador, é a ideia onipotente, onipresente de Deus, que vem para esmagar o homem, para reduzir o homem à sua ínfima condição no universo. Ressurge o barroco aqui, mas não como o barroco da angústia, como é o barroco hispânico, mas um barroco da alegria, como disse o nosso historiador da arte, Moacir Laterza, porque é um barroco que festeja. O barroco, ele tem esse lado rococó, ele celebra a alegria da riqueza fácil. Com todo o medo do que vai acontecer depois da morte, vamos aproveitar o carpe diem, porque a fortuna está aqui à nossa disposição. E bastava as pessoas encomendarem 400, 500 missas, que elas teriam a alma salva e deixavam dinheiro suficiente para pagar essa quantidade de missa. Por isso que nós temos tantas igrejas e capelas, encomendavam nos testamentos mais de 500, 1000 missas, para terem a certeza de que alcançariam a paz eterna. Então, que nós vamos ter, na primeira metade do século XVIII, em Minas Gerais, ainda uma sociedade barroca. E ela é barroca não apenas pelo estilo de arte, mas pelo estilo de vida, como ressalta o ensaísta Afonso Ávila e José Antônio Maraval, um grande historiador espanhol que analisa a cidade seiscentista, barroca, na Espanha. Nós podemos aplicar isso aqui nas Vilas do Ouro, em Minas Gerais. Eram 14 vilas, 14 sedes municipais, além dessa constelação de arraiais, com igrejas monumentais. Os portugueses não construíam palácios, construíam igrejas. Nós vamos ver que havia um estilo de vida barroco, vivia-se barrocamente, mas no Triunfo Eucarístico, a grande festa que houve em 1733 em Ouro Preto, um festival de 9 dias para a inauguração da Matriz do Pilar, o narrador, Simão Ferreira Machado, ele diz que Vila Rica, mais que esfera da opulência, é teatro da religião. Porque as pessoas encenavam aquela vida, elas viviam de uma maneira barroca. O barroco era mais que um estilo de arte, um estilo de vida. E se eles viviam barrocamente, do ponto de vista da expressão, eles tinham uma expressão cultista. Nós podemos ver duas vertentes que se debateram no ciclo da cultura barroca, uma linha cultista ou uma linha conceitista ou conceptista. Na linha cultista, é a forma pela forma, a fórmula, o gosto gongórico espanhol, por isso até do Góngora deu esse adjetivo, o estilo gongórico, Luís de Góngora, é a linguagem empolada, a linguagem pesada, e as pessoas falam com tantas metáforas que ninguém sabe exatamente o que está sendo dito. Isso de um lado. E, do outro lado, o lado conceitista,
O padre Vieira, já no século XVII, lutava contra o cultismo e pregando a necessidade do conceitismo, do conceptismo, de uma linguagem mais clara, para que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo dito. Então, nós vamos ver que houve, isso é muito interessante, porque nós temos, então, nessa primeira metade do século XVIII, em Minas Gerais, nessa sociedade urbana, um lado barroco, pesado, carregado, mas, ao mesmo tempo, aberto pela alegria da riqueza fácil, a linguagem cultista, empolada e pesada, mas, ao mesmo tempo, já tendo que ter uma abertura, porque a sociedade era miscigenada. Vieram muitos africanos, veio gente de toda parte, tinha gente do norte, tinha gente do sul, o norte inteiro de Portugal, os nortenhos. Nós falamos nortistas, os portugueses falam nortenhos. Os nortenhos, entre o Douro e o Minho, migraram quase todos para aqui. Em 1717, Portugal mandou-se fazer um passaporte, foi o primeiro país que teve um passaporte para o natural deixar o país. Passaporte era para passar o porto, era para entrar. Portugal fez um tentando coibir, com medo de que a vitivinicultura de Portugal desaparecesse com a migração em massa que ocorreu para Minas Gerais. E nós vamos ver, quem visita o norte de Portugal, ou estuda isso, vê muito bem que a arquitetura minhota, a arquitetura entre o Douro e o Minho, da região de Braga, ela está toda plasmada aqui, também projetada nas raízes da nossa arquitetura das cidades coloniais de Minas Gerais. Então, já havia uma abertura também, inclusive foi encontrado um códice de um cidadão em Ouro Preto que fez um dicionário da língua minagege para que as pessoas entendessem o que os africanos estavam falando. E a Ieda Pessoa de Castro, uma das etnolinguistas mais importantes do Brasil, publicou isso na coleção mineriana da Fundação João Pinheiro, esse códice. Então, havia também essa abertura, o barroco, o cultismo, mas já uma abertura, tanto que o rococó logo vai entrar na segunda metade do século XVIII. O Aleijadinho, que nasceu em 1738 e morre em 1814, ele é um artista que tem influências do barroco, até do gótico ele tem, porque isso está tudo enraizado na nossa cultura e na dele, claro. Mas ele é predominantemente um artista do estilo rococó, que é o estilo que prevalece, que vem da França, sobretudo, e que prevalece na segunda metade do século XVIII, onde nós já vamos ter mais o conceitismo do que o cultismo. O barroco, o rococó, o cultismo, o conceitismo. E aquela linguagem empolada, ela vai sendo cada vez mais renegada à medida em que essa sociabilidade aumenta. Sérgio Buarque de Holanda tem um estudo muito interessante sobre como os intelectuais brasileiros do final do período colonial, do século XVIII, eles se aproximaram da Itália. Por quê? Eles se afastaram da França, porque a França é como os Estados Unidos hoje, era metrópole, ninguém quer ficar ligado aos Estados Unidos. Havia uma rejeição ao monopólio do poderio francês. A Espanha era o que havia de mais ultrapassado, arcaico, pesado, gorduroso, gongórico. Portugal era decadência, porque, inclusive, esses jovens iam estudar e encontravam a Universidade de Coimbra completamente anacrônica, defasada, ainda medieval, até a reforma do padre oratoriano Luiz Antônio Verney com o Marquês de Pombal. O Francisco de Melo Franco, nascido em Paracatu, escreve um livro, No Reino da Estupidez. É uma sátira à Universidade de Coimbra, que era uma universidade completamente anacrônica. Então, Portugal era ultrapassado. A Espanha era medieval. A França era rejeitada. Onde eles foram encontrar? A Inglaterra começava com a Revolução Industrial, não tinha uma expressão intelectual maior.
eles foram se refugiar na Arcádia romana. E aí nós vamos ver o Basílio da Gama, que nasceu em São José del Rei, cidade de Tiradentes, escrevendo para o Metastácio. Nós vamos ver o Frei José de Santa Rita Durão, que nasceu no Inficionado, hoje Santa Rita Durão, em Mariana, escrevendo o Caramuru. Os nossos inconfidentes, o Cláudio Manuel, fazendo parte da Arcádia romana, escrevendo poemas em italiano. O Inácio, o Manuel Silva Alvarenga, o Manuel Silva Alvarenga, escrevendo os poemas eróticos de Glaura, no Rio, depois vai se envolver na Inconfidência Fluminense, em 1794, 2 anos depois da morte do Tiradentes, teve preso. Ele tinha uma sociedade secreta no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa gente toda, eles estavam em contato com as ideias dos iluministas. As bibliotecas se multiplicaram, como era uma sociedade urbana, esse que é o fenômeno. Nós tínhamos bibliotecas importantíssimas do senhor José Ribeiro, em Mariana, do Cônego Luiz Vieira da Silva, que é estudada pelo Eduardo Frieiro, uma biblioteca, ele escreveu o famoso ensaio O Diabo na Livraria do Cônego. Nós temos, então, uma movimentação muito grande com ideias novas, na arte com o rococó. Na música, o Francisco Kurt Lang, um grande musicólogo alemão, que na década de 40, 50 e 60 pesquisou a música colonial mineira, ele dizia: essa música não é uma música barroca, embora seja chamada de barroco mineiro, ela é uma música pré-clássica. Ela acompanha aquilo que se fazia na Europa na época, era uma música adiantada até a determinados procedimentos musicais de compositores do último quartel do século XVIII na Europa. Uma vez ele apresentou na Alemanha músicas que ele recolheu aqui em Ouro Preto, em Mariana, em São João del Rei, e perguntou: de onde é isso? Eles diziam: isso foi composto no sul da Alemanha por volta de 1790. Não, tinha sido composto em 1780, aqui nas Vilas do Ouro. Então, esse processo urbano acelera o desenvolvimento das artes. Nós temos uma expressão própria em arquitetura, em artes plásticas, com o pintor Manuel da Costa Taide, os poetas todos que eu citei, o teatro, a Casa da Ópera de Vila Rica, a Casa da Ópera de São João del Rei, a Casa da Ópera de Sabará, e várias outras óperas que se abriram em Minas Gerais, com o Teatro Santa Isabel, em Diamantina. Havia uma grande movimentação em todas as expressões artísticas. E isso, é claro, dentro desse espírito humanista, o que vai haver? Vai haver um aprofundamento do conhecimento dos estudantes que vão para a Europa e trazem as ideias. O José Álvares Maciel traz o livro, o Recueil de Loi Constitutive des États-Unis de l'Amérique, que o Thomas Jefferson havia dado à missão Vendée em 1788, num encontro em Nîmes, no sul da França. Jefferson era o embaixador dos Estados Unidos junto à corte de Luís XVI, e ele faz contato com uma representação de Minas Gerais, que já estava preparando a conspiração para fazer a Revolução. O Tiradentes está envolvido dentro disso tudo. O Tiradentes fala, ele anda, ele conversa. Há um diálogo, há uma vida democrática em construção, as pessoas discutindo, debatendo ideias, preparando uma revolução. Essa revolução não foi só, então, estética, ela foi também ética. E é nesse ponto que eu queria, então, fechar com essa ideia de que a construção de uma sociedade urbana que se sintonizou com o mundo, ela não ficou fechada, ela se abriu, ela teve contato com tudo que estava acontecendo, ela viveu as experiências do século no Ocidente. Ela foi barroca, ela foi rococó, ela foi racionalista, ela saiu do direito divino da primeira metade para o direito natural da segunda metade. Tomás Antônio Gonzaga tem uma tese sobre o direito natural, é o nosso ouvidor de Vila Rica, é o homem que está pensando as leis da república que a gente quer fundar aqui.
na capitania de Minas Gerais. Então, há essa grande transformação, realmente, e são colocadas ali as bases da independência do Brasil e da afirmação do Brasil como um país com uma cultura própria, com uma civilização genuína, que tem essa originalidade por causa da sua origem. A sua origem foi essa soma de grandes contribuições com uma reflexão profunda que atingiu o espírito das pessoas, o espírito das coisas. E nós vivemos as luzes do século XVIII, o racionalismo do século XVIII, o humanismo do século XVIII, e somos herdeiros disso porque somos de Minas Gerais. Agradecemos, em nome da Amages, essa belíssima palestra que o Dr. Ângelo Osvaldo nos brinda hoje, aqui nesta tarde maravilhosa. Vamos entregar a lembrança. Vamos assistir agora o vídeo da ministra Carmen Lúcia, que deixou aqui uma mensagem para todos vocês. Assistiremos agora, nesse momento, esse vídeo. Por favor. Quero inicialmente agradecer à Associação dos Magistrados de Minas Gerais, a Amages, na pessoa do seu presidente, Dr. Luiz Carlos, pela honra de ter tido meu nome lembrado para um evento tão importante quanto é este Congresso dos Magistrados Mineiros. Queria mais ainda pela oportunidade de estar em Ouro Preto, nesta queridíssima cidade de todos nós, brasileiros, mineiros especialmente, mas em face de impossibilidade por conta de outros compromissos profissionais, eu então quero manifestar primeiro os meus agradecimentos à Amages, em segundo lugar apresentar os meus cumprimentos pela realização desse evento de tamanha importância, com um enfoque muito especial que é dado ao realce às mulheres, ao vislumbre das mulheres, ao cuidado com a possibilidade de as mulheres terem uma visão especial, uma compreensão especial que se soma às compreensões dos homens que também são magistrados, escritores, filósofos, e com isso a gente tentar formar o consenso que é próprio da democracia com a visão de todos quanto dela participe numa sociedade. Com os meus agradecimentos, queria também salientar a importância de ter tido, no evento deste porte, a lembrança de um tema como que se refere a Hipólita Jacinta. As mulheres nunca tiveram uma participação efetiva, eficaz e permanente na vida política dos povos, isto desde a antiguidade, em que se tomar como exemplo apenas as grandes discussões que se passavam na Grécia mesmo, em Roma, em que se reservava aos homens as discussões dos temas políticos, na polis, e, portanto, as mulheres somente teriam participação muito excepcionalmente, ou seja, quando tivesse realmente em risco toda a sociedade. Nestes casos, e apenas nestes, as mulheres podiam se afastar do espaço doméstico e, de alguma forma, ter voz para que aquilo que dissesse respeito a todos também tivesse a sua participação e a sua contribuição para a solução. Isso se dava basicamente na antiguidade, nos casos de risco grave, de crise, de tirania, nos casos de pandemia, como se teve na antiguidade, e apenas nessas situações as mulheres era permitido sair daquele espaço íntimo, recatado, da casa. Isto não foi diferente na formação do Estado moderno, e o que se teve nas Minas foi exatamente o retrato de uma sociedade absolutamente fechada, para as mulheres silenciosas, e, portanto, a presença de mulheres como Hipólita Jacinta representa ainda hoje um avanço muito significativo, como um sinal, como uma luz que serve para todas nós a conduzir caminhos que são novos e que ainda são novos e que precisam ser percorridos. A despeito de todos os limites que foram impostos às mulheres, a causa da liberdade
e da busca da paz nunca foi ausente das preocupações das mulheres. Se lê na história, o que se tem é a sua ausência, porque as mulheres foram não silenciosas, mas silenciadas por um relato que não as incluía, porque seria, estou colocando entre aspas, perigoso o dizer alguma coisa sobre mulheres que não ficaram em modelos, em figurinos, em círculos muito restritos. No caso de Minas Gerais, apenas nas últimas décadas, passou-se a enfatizar a ausência de Hipólita Jacinta, uma das conjuradas do movimento de 1789, 1788 e 89, que eclodiu, e a circunstância de ela não ter sido mencionada nem nos relatos sobre a conjuração mineira, nem ser incluída sequer nas referências feitas a tudo que ela representou, a sua atuação e ao que ela foi capaz de fazer. Hipólita Jacinta tinha na sua fazenda, na ponta do morro, percorrendo ali perto da Serra São José, o ponto fundamental dos encontros dos conjurados, chamados inconfidentes. Verdadeiramente, Hipólita Jacinta, como os outros conjurados, não podem ser considerados inconfidentes no sentido exato do termo, porque, bem ao contrário disso, eles eram confidentes, eles confidenciavam entre si as suas aspirações e os seus ideais de independência. Dizia Tiradentes que Minas poderia viver independente de Portugal, e principalmente todos os sonhos de formarem ali uma república florente, uma república que poderia ser construída com esses ideais de uma liberdade própria da amabilidade do ser humano. Por isso mesmo, Hipólita Jacinta desempenhou um papel determinante, ativo, e não apenas de oferecer a sua casa, mas de participar ativamente, como se tem reconhecido hoje. Neste sentido, ela representa, não apenas para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, uma luz a conduzir este caminho tão difícil das lutas das liberdades e de manter o compromisso com a democracia na sua formulação mais extensa e também na formulação de uma ideia de república que seria factível de ser instalada naqueles rincões, ou nestes rincões. Em 1999, o então governador de Minas, Itamar Franco, concedeu a medalha Tiradentes, no 21 de abril, na Praça Tiradentes de Ouro Preto, a homenagem póstuma a Hipólita Jacinta, reconhecendo-a como uma das lutadoras naquele importante movimento de 1789. Este reconhecimento significava exatamente o resgate de uma história que não tinha sido contada integralmente. E a Hipólita Jacinta representava, então, naquele momento, a pessoa que lutou, mesmo depois de descoberto o movimento, para que ele não se desfizesse. Sempre se faz referência a que Hipólita Jacinta era casada com Francisco. Na verdade, ele é que era casado com ela, no sentido de que ela é que detinha a riqueza de um patrimônio que ela herdara da sua família e a riqueza intelectual, preocupada com a botânica, preocupada com as coisas das ciências, com o conhecimento, completamente diferente do que se poderia imaginar de uma mulher do final do século XVIII, porque conhecia francês, como se sabe, teria recebido, possivelmente, teria tido conhecimento pelos encontros até havidos naquelas reuniões dos conjurados, especialmente nas conversas com Tiradentes, que sempre andava com os documentos constitucionais norte-americanos que o influenciaram, mas que eram redigidos em francês, no exemplar a que Tiradentes teve acesso. E ao que tudo indica, como se sabe que Hipólita Jacinta sabia francês, cogita-se de que ela teria, inclusive, talvez ajudado a fazer a tradução para que ele, Tiradentes, tivesse acesso aos dados,
as articulações feitas pelos pais da República Norte-Americana. Portanto, o papel dela não foi pequeno, o papel dela não foi de somenos, foi uma mulher que lutou e teve o cuidado com os conjurados. Ao ter conhecimento da prisão de Tiradentes, ela cuidou de avisar aos outros para que eles se escondessem. Ela teria ajudado, inclusive, antes da prisão de Tiradentes, a escondê-lo na casa de uma conhecida no Rio. E quando o seu marido resolveu fazer a delação premiada, ela é que destruiu a carta, como ele mesmo narrou posteriormente. Ela destruiu este documento de delação para que outros inconfidentes ou outros conjurados não fossem igualmente presos. Este modelo, portanto, de atuação, e estou chamando de modelo porque representa um exemplo que foi seguido por outras mulheres também silenciadas historicamente, como Bárbara de Alencar, como a Filipa, como Maria Quitéria, como a Baianinha, que só nos últimos tempos os historiadores e as historiadoras conseguiram obter documentos para comprovar sua atuação. Tudo isso para mostrar que Hipólita Jacinta nunca foi um silêncio na história, foi silenciada durante períodos da história. O seu resgate nas últimas décadas representa exatamente uma voz que nunca deixou de ecoar e que ecoa de uma forma muito especial, como eu disse, para as sociedades presentes, em que a participação da política das mulheres continua sendo muito apequenada, muito diminuída, até mesmo porque não interessa a partilha de poder ou compartilhamento do poder de todos os viventes numa sociedade, de todos os cidadãos e cidadãs numa sociedade. E neste sentido, Hipólita Jacinta continua sendo alguém que dispõe da sua capacidade intelectual, da sua capacidade política, da sua capacidade humana de cuidar. Ela também foi uma mulher que cuidou de uma pessoa que filha de outra, aportou a sua fazenda, e ela cuidou e deixou para este, que seria uma adoção verdadeiramente, tudo aquilo que ela tinha amealhado e que lhe tinha sido inclusive confiscado, mas do que ela retomou, ela partilhou entre este filho e as pessoas que mais precisavam naquele espaço, que era o de sua habitação, de sua moradia. Ou seja, ela também tinha um cuidado que hoje nós chamaríamos de um cuidado social, um cuidado com pessoas que estavam ao lado. E a política é isso, o desenvolvimento de ideais, projetos, programas e gestos, atuações que se fazem no sentido de conquistar os direitos, de compartilhar os direitos e de buscar nas liberdades e na pacificação social pela transformação um agir permanente no sentido democrático. Hipólita Jacinta foi exatamente isso. Talvez por isso, na música feita pela Zélia Duncan sobre Hipólita, ela diz: Hipólita, Hipólita, insólita a sua coragem, da margem da história de ontem para o centro das liberdades. Hipólita Jacinta é exatamente isso. A luta da Hipólita segue como um farol para nós, cidadãs e cidadãos, que têm o compromisso democrático, para nós mulheres que sabemos que se não é fácil, ou muitas vezes é muito mais difícil do que para o homem, a participação política, é necessário para quem vier depois, mas em honra de quem veio antes, como é o caso de Dona Hipólita. E por isso, no Romanceiro da Inconfidência, talvez, Cecília Meirelles nos lembre, falando neste caso de Filipe dos Santos, mas que serviria para todos aqueles que lutam pelas liberdades. Dorme, meu menino, dorme, que Deus te ensine a lição aos que sofrem nesta vida violência e perseguição. Morreu Filipe dos Santos, outros, porém, nascerão. Outras Hipólitas sempre haverão de nascer e persistir na luta democrática pelas liberdades, exatamente porque houve modelos como ela. Muito obrigada a todos, ótimo evento, e que
a Majas continue a promover e patrocinar reuniões como esta. Muito obrigada.